Essa é uma pergunta um pouco diferente, mas bem interessante. Sabe uma máquina de lavar roupa? Pois é, ela no modo de centrifugação, onde ela gira mais rápido, se pudesse converter aquele giro em quilômetros por hora, qual a velocidade que daria ali? Essa foi a pergunta enviada pelo D'Artagnan Leite. Bora então descobrir qual a velocidade que dá. Bom, grande parte das máquinas de lavar roupa aqui no Brasil, elas têm uma centrifugação que vai de 1.200 RPM a 1.600 RPM. O que quer dizer isso? Ou seja, ela consegue girar por minuto de 1.200 a 1.600 vezes. Alguns modelos conseguem chegar a 2.000 RPMs. Ou seja, quanto mais RPM, mais rápido ela gira e mais centrifugação ela vai gerar para a sua roupa. Ou seja, mais sequinha ela vai deixar a sua roupa. Então, na hora de você comprar a sua máquina de lavar, pense nisso. Qual é a velocidade de RPM dela? Quanto mais alta, melhor. Tá, então vamos transformar esse RPM em quilômetros por hora. Essa é a conversão. No caso de uma máquina que chega a 1.600 RPM, seria o equivalente a ela estar correndo, vamos pensar que fosse um carro, a cerca de 90 km por hora. Pouquinho mais que isso, daria quase 93 km por hora. Então, mais ou menos essa é a velocidade se fosse um carro. Agora, a máquina que faz cerca de 2.000 RPMs, aí daria um pouquinho mais. Aí daria um carro que correria a cerca de 113 km por hora. Então, se sua máquina fosse um carro, ela atingiria, se fosse 1.600 RPM, cerca de um pouquinho mais de 90 km por hora, ou se fosse de 2.000 RPM, um pouquinho mais de 110 km por hora. Tá aí a resposta em km. Interessante, corria bem, pegaria a multa, várias estradas do Brasil, claro. Adriano, o que são precatórios que os governos pagam todos os anos? Boa pergunta. É enviado pelo Victor Gabriel. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço pra ele. Vitor, um grande abraço pra você, queridão. Obrigado pelo carinho. Seu irmão que mandou essa pergunta aqui, dizendo que você que tinha interesse em saber. Então, tô respondendo agora. Bora lá. Precatórios são dívidas que o governo, seja governo federal, estadual ou mesmo municipal, tem de pagar após ser devidamente condenado em um processo judicial. Ou seja, quando uma pessoa processa o governo, seja o governo do estado, o governo do país, do município, e um juiz determina que a pessoa que processou o governo, seja a pessoa ou mesmo uma empresa, que essa pessoa tenha ganhado na justiça e que não tenha direito a mais recorrer, no caso o governo, não tem mais como recorrer, foi uma decisão final. Ganhou. Geralmente o governo precisa indenizar essa pessoa. Então essa indenização se chama também como precatório. Então o precatório também significa que o governo reconheceu oficialmente a dívida, que é, claro, decorrente de uma decisão de um juiz, ou seja, de uma decisão judicial. E não tem como recorrer, não tem como reverter nada, vai ter que pagar. Agora, a forma como os precatórios são pagos é determinado pela lei. Há um orçamento específico no governo federal, no governo estadual e até mesmo no governo municipal para pagar esses precatórios, essas dívidas. Por exemplo, no ano passado, 2023, o governo federal anunciou que só para precatórios reservou aí um valor de cerca de 90 bilhões de reais. Quer dizer, um pouco mais que isso. Só para pagar de precatórios. Só que a receita de dívidas de precatório aumenta a cada ano. Atualmente, o governo federal tem mais de 250 bilhões de reais em dívidas de precatório. Ou seja, separou 90 para pagar. Só que tá faltando muita coisa ainda. Então vai demorar para pagar esses pessoais que ganharam na justiça aí. Alguns aninhos aí pra cima, ó. E lembrando que todo ano aumenta. Então, né? Só que existe dois tipos específicos de precatório: os alimentares e o comum. Os precatórios alimentares são aqueles que têm natureza alimentícia, ou seja, relacionados a salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou mesmo invalidez. Esse tipo de precatório, o precatório alimentar, tem prioridade de pagamento. Então eles estão mais no topo da lista. E aí tem os precatórios comuns, que são aquelas geralmente indenizações por desapropriação de imóvel, danos morais ou até mesmo danos materiais. Esses não são prioridades, beleza? Então, se for pagar primeiro, vai pagar primeiro os precatórios alimentares. Por que que o sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde? O que explica esse fenômeno? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Alisson Rodrigues. Vamos então descobrir. Bom, podemos dizer que é um fenômeno mais natural.
então não é um fenômeno, né? Na verdade, isso acontece por conta da inclinação do eixo da Terra e da sua órbita elíptica ao redor do Sol. Esses dois fatores influenciam a quantidade de luz solar que diferentes partes da Terra recebem em diferentes épocas do ano. Por exemplo, no hemisfério norte está nesse momento inclinado mais para o Sol, para o lado do Sol. Então isso faz com que recebamos mais luz solar. Ou seja, isso inicia na estação de verão e dura 6 meses. Por conta de estarmos virados na nossa rotação mais para o lado do Sol, o dia acaba se tornando mais comprido e a noite mais curta. Então o Sol nasce mais cedo e demora mais para se pôr, que é justamente o contrário do que está acontecendo no hemisfério sul. No hemisfério sul, agora, as noites são mais longas do que o dia. Daqui a 6 meses, esse papel vai inverter. No hemisfério norte, as noites serão mais longas do que o dia, e no hemisfério sul, os dias serão mais longos do que a noite. Então, a resposta para o que está acontecendo, que o Sol está nascendo mais rápido, mais cedo, quer dizer, né? E se pondo mais tarde, é justamente por conta da inclinação do eixo da Terra. Que a Terra, ela vai se inclinando. E o nosso movimento translação que ocorre perante o Sol, ele é um movimento elíptico, ou seja, não é circular. Ele não faz a mesma posição o tempo todo do Sol. Em certos pontos ele vai estar mais próximo, em outros pontos ele vai estar mais distante. Então esse é um movimento chamado elíptico. Então em alguns momentos nós teremos dias mais longos e outros momentos do ano nós teremos dias mais curtos, justamente por conta dessa movimentação do eixo da Terra.